Senhores, não tem como desver o que será revelado aqui. Não tem como voltar à ignorância confortável que você tinha segundos atrás antes de dar play nesse vídeo. O que você está prestes a ouvir vai expor falhas silenciosas, mas primordiais, no modo como muitos homens têm entendido as mulheres, os relacionamentos e, principalmente, a si mesmos. Este conteúdo não é mais um conteúdo sobre sexo, atração ou comportamento feminino. É uma convocação à clareza de como as coisas verdadeiramente funcionam. Um convite altamente brutal à autossuficiência emocional, à leitura invisível da linguagem feminina e à quebra definitiva dos padrões infantis que afastam os homens da verdadeira grandeza. Porque, senhores, a verdade é que você não perde uma mulher porque ela mudou do dia para a noite. Você perde quando não enxerga os sinais, quando insiste em interpretar o universo feminino com a lógica fria e limitada de quem nunca dominou nem o próprio silêncio. Se você está aqui ouvindo o Arsenal Estoico, é porque você busca mais, muito mais. Busca domínio, busca respeito, busca poder real. Não o que vem do grito ou da aparência, mas o que vem da autoconsciência e da presença inabalável. Então, eu te peço agora, de homem para homem, se inscreva no canal. Esse é o único espaço onde você vai encontrar esse tipo de conteúdo, dito com coragem e sem filtros. Nós não vamos amaciar o seu ego. Afinal, você não é uma mulher carente de validação, certo? A verdade, senhores, é dolorida, mas ela vos libertará. E aqui no Arsenal Estoico, não tem palavras entre linhas ou meia-verdades. Aqui, o papo é direto, íntegro, sem medo ou receio de machucar. Nós queremos que você cresça, ainda que isso doa. Ponto afinal, sem dor, sem vitória. Deixe o seu like. Ele mostra que você valoriza esse tipo de conversa que poucos têm coragem de encarar. E no final, escreva nos comentários qual foi a parte que te sacudiu por dentro, aquela que te fez refletir, de verdade. E acima de tudo, fique até o último segundo deste vídeo, porque o que será dito nas partes finais pode causar em você uma ruptura mental que vai te impedir de continuar sendo o mesmo homem de ontem. E se isso acontecer, já terá valido a pena os próximos minutos que passará aqui absorvendo esse ouro puro em formato de conteúdo. Vamos começar. Tópico 1. O silêncio das mulheres e o eco interior do homem. Senhores, a mulher não fala, ela insinua, não exige, ela testa e quase nunca avisa que perdeu o interesse. Apenas muda o tom, o ritmo, a energia. O homem comum reage com frustração, insegurança ou raiva. O homem estoico observa, compreende e age com inteligência. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Aplicando isso às relações, não há controle sobre o que a mulher sente, mas há total controle sobre como você interpreta os sinais e, mais ainda, sobre como você se posiciona diante deles. Quando uma mulher se afasta emocionalmente, o sinal não é o fim, é um espelho. Está refletindo quem você se tornou ou deixou de ser. A sabedoria está em decifrar o não dito, porque, como ensina Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, se você se desespera com o silêncio de uma mulher, não é o silêncio que te afeta, é sua interpretação dele, e esse domínio é seu dever conquistar. A maioria dos homens responde ao silêncio feminino com impaciência ou cobrança, mas o homem que aprendeu a ler o invisível sabe que o silêncio não é vazio, é carregado de mensagem. Ele entende que uma mulher retira palavras quando já não acredita que vale a pena explicá-las. E, muitas vezes, é no momento em que ela para de argumentar que o relacionamento já terminou por dentro. Como dizia Marco Aurélio, preocupe-se mais com o seu caráter do que com sua reputação. Porque quando o silêncio dela surge, o que está em jogo não é o que ela sente, é o que você se tornou enquanto ela ainda falava. Tópico 2. A conexão emocional é a nova força bruta.
Muitos homens ainda vivem sob o velho paradigma de que força física, virilidade ostensiva ou conquistas materiais são os maiores atrativos. Mas, senhores, a verdade é que no universo feminino, a conexão emocional supera todos esses atributos. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem ansiedade dependente do futuro. Esse pensamento se traduz perfeitamente nas relações íntimas. Uma mulher não deseja um homem que está apenas presente fisicamente. Ela quer um homem presente emocionalmente, capaz de mergulhar no momento sem pressa, sem tensão, sem ego, porque isso transmite confiança. E confiança é, para elas, o novo desejo. Após o ato íntimo, quando ela busca continuar conectada, com conversa, carinho ou apenas o toque, o que ela realmente quer é saber: você está aqui por inteiro ou só por conveniência? O homem que vira para o lado e dorme pode estar biologicamente satisfeito, mas emocionalmente desconectado. Isso mina relações mais do que qualquer erro técnico. Um estoico compreende que as emoções femininas são fluidas, não fixas, e que presença, silêncio acolhedor e sensibilidade não são sinais de fraqueza, são sinais de poder. O poder do homem que sabe quem é, mesmo quando tudo ao redor exige que ele reaja de forma impulsiva. Um homem que domina a conexão emocional não precisa gritar para ser escutado. Sua presença já impõe respeito. Essa conexão não é sobre falar de sentimentos, mas sim sobre ter a maturidade de sustentar o momento sem desviar o olhar ou fugir da tensão. É fácil estar presente quando tudo está leve. O verdadeiro teste é permanecer estável quando o emocional dela entra em turbulência. A mulher, mesmo sem dizer, percebe quem está lá por prazer momentâneo e quem está lá por intenção firme. Como ensina Sêneca, é durante a adversidade que o verdadeiro caráter se revela. E numa relação, é exatamente nos momentos pós-intimidade que muitos homens mostram o quão vazios realmente são. Tópico 3. O desejo feminino é mental e moral, não apenas físico. Senhores, existe um mito repetido por gerações de que o desejo feminino é ativado por beleza ou performance, mas a realidade, principalmente para o homem que busca uma conexão verdadeira, é muito mais profunda. Sêneca afirmava: a maior riqueza é contentar-se com pouco. E para as mulheres, o pouco pode significar um olhar firme, uma palavra bem colocada, um silêncio bem interpretado. Elas se sentem atraídas não apenas por homens bonitos, mas por homens que sabem carregar o próprio peso com dignidade. Mente feminina responde ao que está além da carne. Ela repara em como você lida com um problema, como você se porta diante da adversidade, como trata o garçom, como cuida do seu próprio corpo, não por vaidade, mas por honra. E acima de tudo, como você reage quando ela testa seus limites emocionais. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois faça o que for necessário. Se você quer ser um homem que atrai, inspire e cativa, não estude apenas o corpo feminino, estude a si mesmo. A atração verdadeira acontece quando a mulher percebe que está diante de um homem que não precisa dela para se sentir inteiro, mas que a escolhe justamente por já ser completo. O corpo dela pode reagir ao toque, mas é a admiração silenciosa que acende o desejo mais profundo. Ela deseja um homem que inspire, não pela aparência, mas pelo modo como enfrenta a vida. Quando você se posiciona com honra diante de dilemas cotidianos, você ativa algo nela que nenhum elogio jamais alcançará. É por isso que muitos bonitos são esquecidos, enquanto homens com presença moral permanecem gravados na memória. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E isso vale tanto para conflitos quanto para o campo sutil da sedução verdadeira. Tópico 4. A instabilidade emocional do homem destrói mais do que o fracasso.
Muitos homens acham que perder uma mulher é resultado de não ter feito o suficiente. Mas, senhores, raramente é sobre o que você fez. É sobre o que você deixou de ser. Chorar, sentir dor, viver emoções, tudo isso é humano. O problema é tornar a vulnerabilidade um espetáculo. É usar a emoção como muleta para manipular a parceira, esperando que ela salve o seu caos. O estoico não foge das emoções. Ele as compreende, ele as doma, ele as transforma em combustível para decisões firmes. Marco Aurélio nos ensina: se está em teu poder, por que te perturbas? Se não está em teu poder, por que te perturbas? As mulheres se sentem atraídas por estabilidade. E a estabilidade não está no status financeiro, mas na constância emocional. É a capacidade de manter o pulso firme quando tudo ao redor oscila. Não precisar gritar para ser ouvido. É olhar nos olhos dela durante uma tempestade emocional e manter o tom calmo, firme e presente. Ela não quer um salvador, ela quer um homem que consiga salvar a si mesmo. Uma mulher pode perdoar um erro, mas dificilmente perdoa a sensação de estar emocionalmente mais forte que o próprio homem. Quando você oscila a cada provocação, demonstra que ainda não governa seu próprio reino interior. E se você não consegue se manter de pé em suas próprias tempestades, como espera conduzir alguém no meio das dela? Estabilidade emocional não significa frieza, mas uma firmeza silenciosa que transmite: eu estou aqui inteiro, mesmo que tudo esteja caindo lá fora. Marco Aurélio já alertava: a alma se torna aquilo com que se alimenta. Se você vive alimentando ressentimentos, inseguranças e reações impulsivas, sua alma jamais será forte o suficiente para manter um império afetivo em pé. Tópico 5. A atenção plena é o maior afrodisíaco. Senhores, existem zonas erógenas no corpo feminino que são ignoradas por gerações de homens. Mas o que é mais ignorado ainda é o poder de um elogio sutil, de um toque respeitoso, de um olhar que enxerga além da estética. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E quando o assunto é prazer feminino, não há uma verdade universal. Há variações, ritmos, preferências que mudam conforme o humor, a fase do ciclo menstrual, o nível de segurança emocional, o histórico de traumas e até o cheiro do seu corpo. A mulher que se sente segura para ser quem ela é a mulher que mais se entrega. E a segurança não nasce do que você promete, nasce do que você permanece sendo, mesmo quando o desejo oscila, mesmo quando o silêncio aparece, mesmo quando o não verbal grita mais do que 1000 palavras. Estoico observa com profundidade. Ele entende que um beijo não é apenas um gesto, é um símbolo. Para ela, é conexão. Para ele, deve ser consciência. A mulher percebe quando está diante de um homem que a toca com presença e quando é tocada por um homem que já está ausente. Estar atento ao que ela diz, ao que cala, ao que expressa. Com o corpo, é mais erótico do que qualquer técnica aprendida em fóruns. Ela não quer um executor de movimentos. Quer um homem que sinta o que faz, que respeite o ritmo e valorize o instante como único. A atenção plena transforma o ordinário em extraordinário. E isso, para ela, é o verdadeiro prelúdio do prazer. Como dizia Sêneca, nada é tão lamentável quanto ocupar-se muito com coisas inúteis. E poucos erros são tão inúteis quanto ignorar o agora, na hora que ela mais precisa que você esteja inteiro. Tópico 6. A excitação feminina tem raízes filosóficas? Não. Apenas fisiológicas. É curioso. Senhores, o corpo feminino é altamente responsivo, mas o motor do desejo está na mente. Há mulheres que atingem o ápice apenas com imaginação. Outras que não sentem prazer algum, mesmo diante do homem mais habilidoso. A diferença? Ambiente emocional e conexão moral. Epicteto diria: o que está fora do seu controle deve ser tratado com indiferença. E aqui entra um paradoxo estoico interessante. Quanto mais você se esforça para agradar mecanicamente, mais distante do prazer ela fica.
Mas quanto mais você é autêntico, consciente e presente, mais ela se sente tocada onde importa, na alma. O corpo feminino responde à congruência. Se sua fala não acompanha sua presença, ela percebe. Se seu toque não acompanha sua verdade, ela se fecha. Estímulo físico sem entrega energética é como tentar acender uma fogueira com isopor molhado. Não pega fogo, porque não tem essência. Enquanto muitos homens se concentram em acelerar estímulos físicos, o estoico aprende a desacelerar o tempo emocional. A excitação feminina não é um botão, é um processo, um ritual mental, simbólico e profundamente sensível. Ela quer se sentir desejada, mas também quer sentir que é compreendida, lida e principalmente respeitada na complexidade que carrega. Não é sobre apressar o prazer, é sobre criar espaço para que ele floresça com naturalidade. Como disse Epicteto, se quer ser bom, comece por acreditar que você é capaz. E no campo íntimo, isso significa confiar não em técnicas externas, mas na sua capacidade de conduzir com consciência e escuta profunda. Tópico 7. A verdadeira virilidade está na direção, não na dominação. Senhores, vivemos em tempos em que muitos homens tentam se afirmar com força bruta, ego inflado ou discursos de autoridade. Mas o verdadeiro estoico sabe: conduzir é diferente de controlar. Conduzir uma relação, uma conversa ou um momento íntimo é ter clareza de onde quer chegar, é saber o tempo do outro, é manter a firmeza sem ser tirano, é dominar a si mesmo antes de querer liderar qualquer outra alma. Sêneca já dizia: ninguém é mais miserável do que aquele que sempre depende da aprovação dos outros. E isso vale para a busca desesperada por validação feminina. Você não precisa ser aprovado, precisa ser respeitado. E o respeito nasce quando você não traz seus próprios valores para agradar. A mulher sente quando está ao lado de um homem que lidera com clareza e não com imposição. Ela não quer um general no comando do exército dela. Quer um guerreiro que saiba conduzir com propósito e escutar com humildade. O homem que precisa gritar ou controlar está, na verdade, tentando esconder a própria desordem interna. A virilidade verdadeira se expressa na coerência entre o que você diz, faz e representa, mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escreveu: o homem que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E um homem assim não precisa forçar respeito, ele inspira naturalmente. Tópico final: o homem que retorna diferente. Senhores, se você chegou até aqui, é porque não está mais interessado em viver como a maioria. Está interessado em compreender, em crescer, em se tornar um homem de valor inegociável. Isso começa por dentro. Ao longo deste vídeo, você viu que o silêncio de uma mulher pode falar mais alto do que qualquer briga. Que o distanciamento não começa com palavras, mas com ausências sutis, de presença, de atitude, de energia. Aprendeu que o desejo feminino não é regido por centímetros, músculos ou frases feitas, mas por segurança emocional, direção clara e verdade interna. Entendeu que a estabilidade de um homem não se mede quando tudo está bem, mas quando ela chora, quando te testa, quando te provoca, e você permanece firme. Aprendeu também que presença emocional é o maior afrodisíaco. Que o homem que ouve, observa e entende o ritmo dela, toca onde a maioria nunca chega, na alma. Falamos da mente feminina, dos ciclos hormonais, dos gestos involuntários, das escolhas conscientes, da importância da linguagem corporal e daquilo que está por trás daquilo que é dito. Mas acima de tudo isso, senhores, falamos sobre você. Porque não importa o quanto você tente entender uma mulher, se você mesmo ainda está perdido, nenhum relacionamento vai florescer. Epicteto dizia: se você quer ser bonito, torne-se virtuoso. Não é sobre estética, é sobre essência, é sobre se tornar um homem que não depende da aprovação de ninguém para saber o próprio valor. Um homem que não se ajoelha emocionalmente, mas que sabe acolher sem se desequilibrar. Um homem que domina a si mesmo.
e por isso é capaz de se tornar inesquecível para qualquer mulher que o mereça. Sêneca ensinava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Então a pergunta agora é: você sabe aonde está indo? Ou está apenas reagindo ao que a vida e os outros colocam à sua frente? Este vídeo não é sobre as mulheres, é sobre o que você ainda precisa se tornar para parar de viver na superfície. É sobre despertar, sobre romper com a versão frágil, ansiosa e carente que te impede de viver como um homem verdadeiramente livre. E esse despertar só depende de você. Então agora, com toda a clareza que você conquistou aqui, te faço um convite. Final, curta este vídeo, se ele falou com a sua alma. Deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou, a parte que te quebrou por dentro ou te reconstruiu com força. E compartilhe com pelo menos um homem que você sabe que está perdido, sem direção, sem entendimento do mundo à sua volta. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Aqui a gente não fala para agradar, a gente fala para despertar. E se você ficou até aqui, escreva a palavra transformação nos comentários. Essa é a marca dos que não fogem da verdade, dos que enfrentam o espelho de frente, dos que sabem que ainda há caminho e escolhem trilhar esse caminho com honra. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Clique nele agora. Sua jornada de crescimento não termina aqui, ela apenas começou. Fique com o Criador dos céus e da terra.